Oi pessoal, Cassiane aqui do grupo MedUp e estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre cetoacidose diabética na pediatria, e esse segundo vídeo vai falar sobre as metas de tratamento. Antes da gente começar a aula, lembrar vocês de seguir o MedUp nas mídias sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e participar da construção desse canal junto com a gente. Vamos falar agora sobre as metas de tratamento específico, que são basicamente 4 metas de tratamento: reposição volêmica, correção da glicemia, correção da acidose e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. E no terceiro vídeo a gente vai falar da monitorização e da prevenção das complicações da cetoacidose e do próprio tratamento. Lembrando que existem vários protocolos de tratamento, cada serviço costuma ter um protocolo específico. O que nós vamos falar hoje é uma sugestão de protocolo, e essa nossa sugestão é baseada nos protocolos do Albert Einstein e do consenso da Sociedade Internacional de Diabetes para Crianças e Adolescentes. Bom, o primeiro tópico da meta de tratamento é a reposição volêmica. E nós dividimos essa reposição volêmica em 2 etapas. A que acontece nas primeiras 2 horas e a que acontece a partir da segunda hora de tratamento, que vai ser em 24 a 48 horas. Nas primeiras 2 horas, o que a gente tem que fazer na cetoacidose? A gente faz 3 perguntas: qual solução, qual volume e em quanto tempo? A solução vai ser o soro fisiológico a 0,9%. O volume vai ser de 10 a 20 ml por quilo para cada hora nessas primeiras 2 horas. A cada hora a gente reavalia essa criança, e se no início do tratamento a gente tem sinais de choque, a gente pode fazer uma expansão mais rápida, 20 ml por quilo rápido, até que se resolvam os sinais de choque, e o tempo inteiro a gente fica monitorizando os sinais de excesso de líquido. Sempre com vigilância para os sinais também de edema cerebral, que é uma complicação do próprio diabetes, da própria cetoacidose, e também uma complicação do próprio tratamento. Passando para a partir da segunda hora, então fez as primeiras 2 horas, soro fisiológico, 10 a 20 ml por quilo por hora, reavaliando após cada hora, e a partir da segunda hora a gente faz as 3 mesmas perguntas: qual solução, qual volume e em quanto tempo? Qual solução? Soro fisiológico, Ringer, soro fisiológico com soro glicosado? Bom, na verdade, a gente tem que ofertar uma solução que tenha uma tonicidade de 0,45 a 0,9%, ou seja, pode ser ou soro fisiológico puro, ou soro fisiológico misturado com água destilada ou com soro glicosado. Se a gente colocar na proporção de 1 para 1, a gente vai estar dando uma tonicidade de 0,45%, mas a gente pode dar de 1 para 1, a 1 para 2, a 1 para 3, a 1 para 4. Aí vai depender muito. Vai depender muito do quadro clínico do paciente, vai depender do estado de hidratação, da glicemia, da dosagem de sódio, enfim, N fatores vão fazer com que a gente escolha que tipo de solução a gente vai dar. A pergunta que sempre vem é: coloca glicose ou não coloca glicose? Inicialmente a gente não coloca glicose. Se a gente não quiser dar o soro fisiológico puro a 0,9, quando a gente não está colocando glicose, a gente vai misturar ele com água destilada. E a partir do momento onde a glicemia capilar atinge 200 a 250, ou seja, ela vem caindo, e aí na hora que ela atinge um valor de 200 a 250, aí esse é o momento de colocar a glicose no soro. E aí, colocando essa glicose, a gente vai colocar, misturando com soro fisiológico, a depender dessas situações aqui, sódio, sérico, osmolaridade, glicemia, fazendo uma solução com tonicidade que varie de 0,45 a 0,9%. Em quanto tempo? Bom, é uma reposição lenta que deve ser feita no período de 24 a 48 horas. E qual é o volume dessa solução? Essa sugestão de protocolo, ela simplifica muito esse volume, e a gente basta olhar na tabela, que é a tabela do consenso da Sociedade Internacional de Diabetes para Crianças e Adolescentes, e aí a gente classifica essa cetoacidose como
leve a moderada. Se a gente classificar como moderada, a gente vai usar essa tabela, essa coluna aqui, que representa 5% de desidratação. E se a gente classifica a cetoacidose como grave, a gente usa essa tabela, essa coluna aqui, que corresponde a 10% de desidratação. E aí a gente vai fazer uma solução que vai depender do peso da criança. Se ela pesa 6 quilos, a gente vai dar 33 ml hora. Se ela pesa 10 quilos, a gente vai dar 53 ml hora e assim por diante. Aqui, só para mostrar para vocês que essa tabela vai de 4 até 80 quilos, basta a gente classificar a cetoacidose como moderada e usar essa velocidade de infusão aqui, ou grave, usando essa velocidade de infusão, que nos vai dar um volume X em 24 horas. Ok? Lá na frente a gente vai ver um exemplo para ver se isso fica mais fácil. E como já disse, a velocidade de infusão é de 24 a 48 horas, usando aquela tabela pelo peso da sociedade. A gente vai reduzir o volume dessa solução conforme a criança melhora e vai aceitando a dieta oral. O segundo tópico de tratamento corresponde à correção da glicemia, ou seja, ao uso de insulina. A insulina, ela sempre só vai ser iniciada após a primeira hora de tratamento, nunca antes. Corresponde a uma infusão contínua de insulina regular, na dose que vai de 0,05 a 0,1 unidade por quilo por hora, IV em infusão contínua, isso aqui é a dose de início do tratamento. E se a gente não tiver bomba de infusão, a gente nunca faz em equipo de microgota ou macrogota, ou é bomba de infusão, ou a gente pode fazer a insulina ultra rápida na dose de 0,15 unidade por quilo intramuscular a cada 2 horas. E aqui a gente tem um exemplo, né? Digamos que como é que a gente faz essa solução. Então tem uma regrinha prática, um macete, que se a gente der 500 ml de soro fisiológico com 50 unidades de insulina, essa solução aqui fixa, 500 de soro para 50 de insulina regular, nessa solução o peso do paciente em ml hora equivale a 0,1 unidade por quilo por hora. Ou seja, uma criança de 12 quilos, eu faço essa solução e digo para correr 12 ml hora, eu vou estar dando para ela 0,1 unidade por quilo por hora. Se eu der 24 ml hora, eu vou estar dando 0,2 unidades por quilo por hora e assim sucessivamente. Isso aqui é uma regrinha prática para a gente estar calculando rápido essa insulina aí para começar a correr a partir da primeira hora de início do tratamento da cetoacidose. A gente mantém a correção de insulina até o uso da insulina contínua, até a resolução da cetoacidose. Então a gente vai manipulando, né? A gente vai ajustando a dose de insulina a depender da glicemia, mas a depender também da cetoacidose, tá? Da melhora do pH. Quando a glicemia atinge 200 a 250 ou quando a redução dessa glicemia ultrapassa 90 mg por decilitro por hora, é a hora de associar glicose naquele nosso soro de manutenção. Como a gente já falou, pode ser com soro fisiológico na proporção de 1:1, de 2:1, de 3:1, a depender de como está a criança, se ela está precisando de mais ou menos de glicose, se ela está precisando de mais ou menos sódio, depende de como essa criança está. Mas a hora de colocar a glicose é quando essa glicemia atinge 200 a 250 ou quando a queda é maior que 90 mg, a velocidade de queda é maior que 90 mg por decilitro por hora. A gente começa a diminuir a infusão de insulina e a gente vai diminuindo de 0,05 em 0,05 unidade por quilo por hora se a criança tem hipoglicemia, desde que a acidose esteja sendo corrigida. Lembra, o que determina a minha dose de insulina e o que determina quando que eu vou poder diminuir, aumentar ou até suspender a insulina é a correção da acidose, que deve ser acompanhada com a glicemia, com a melhora da glicemia.
sem permitir hipoglicemia. E a correção da acidose, né? É muito polêmico, faz bicarbonato, não faz bicarbonato, às vezes chega um pH ali de 6,9, a gente apavora, faz ou não faz bicarbonato. Na verdade, a gente entende que a correção da acidose na cetoacidose diabética, ela ocorre de forma automática, conforme eu vou dando insulina, melhorando aqueles parâmetros lá, né, de lipólise, de metabolismo anaeróbio, essa acidose vai se corrigindo automaticamente. Então, na grande maioria das vezes, eu não preciso dar bicarbonato, mas eu vou usar o bicarbonato se eu tiver um pH abaixo de 6,9, com sinais de choque, com falência miocárdica e hipercalemia grave. Quando eu preciso dar o bicarbonato, eu vou dar uma dose de 1 a 2 mEq por quilo para correr em 60 minutos, de uma solução diluída, onde eu faço 4 a 5 vezes o valor do bicarbonato. Então, por exemplo, uma criança de 12 quilos, bicarbonato a 8,4%, 1 ml de BIC a 8,4 tem 1 mEq. 1 ml dessa solução tem 1 mEq de BIC, de bicarbonato. Então, 1 a 2 mEq por quilo corresponde a 1 a 2 ml por quilo. Então, para essa criança aqui, 12 quilos, 1 ml por quilo, 12 ml, diluo para 4 a 5 vezes o valor, e aí eu misturo isso com água destilada, 48 ml, e coloco isso para correr em bomba de infusão em 1 hora. E, por último, a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Os eletrólitos que eu tenho que me procurar são basicamente o fósforo e o potássio. Falando primeiro do potássio. Nos quadros de cetoacidose, o potássio total vai ser sempre reduzido. Mas para eu indicar uma correção de potássio, eu tenho que ter presença de diurese, tá? Eu tenho que saber que essa criança não tem insuficiência renal e de repente uma correção de potássio vai gerar para mim uma hipercalemia aí na frente. Bom, o que acontece com o potássio? O potássio é um íon intracelular, predominantemente intracelular, mas algumas situações como a ocorrência de acidose, a queda de insulina e a hiperosmolaridade, ou seja, situações que estão acontecendo nos quadros de cetoacidose diabética, essas situações aqui, elas geram uma movimentação desses eletrólitos do intra para o extracelular. De modo que quando eu faço o diagnóstico de CAD com essas alterações, quando eu meço esse potássio aqui, o valor que eu vejo no exame, ele é maior do que o valor real. Porque quando eu corrigir isso aqui, esse potássio vai voltar para o intracelular e o valor de potássio sérico vai ser menor do que aquele valor que o exame me mostrou. A gente sabe que para cada 0,1 de pH abaixo de 7,4, o potássio cai em meio mEq. Exemplo, se eu tenho um pH de 7,23 e um potássio de 3,5, fazendo uma regrinha de 3, para cada 0,1 de pH, o potássio cai meio. Se o pH aqui variou 0,17 abaixo de 7,4, então com 0,17 o potássio vai cair X. O potássio dessa criança aqui vai cair 0,85 quando eu corrigir o pH, tá? Então, logo, esse potássio de 3,5 caindo 0,85, ele vai ser 2,65 após a correção do meu pH. Então, eu tenho que ter mais ou menos esse entendimento para entender que, quando eu tratar a CAD, o valor de potássio que eu dosei no sangue, ele vai cair, tá? Por conta dessa movimentação dos eletrólitos para o intracelular. Logo, eu entendo que sempre que eu tratar, o potássio sérico vai reduzir. E aí, como é que eu faço, então, na prática com esse potássio? Quando eu encontro um potássio no primeiro exame, abaixo de 3,5, eu já faço um potássio desde a primeira expansão. Quanto? 20 mEq por litro na primeira expansão. Se o meu potássio está normal, eu não vou dar potássio na primeira expansão. Mas ainda que ele esteja normal ou aumentado, a partir da primeira hora, ou seja, depois da primeira hora, eu não dei potássio porque ele está normal ou aumentado,
mas eu já começo a fazer 40 mEq por litro de potássio, obviamente após eu documentar a diurese, como a gente já falou. O que é que eu uso para dar potássio para essa criança? Cloreto de potássio ou fosfato de potássio. Exemplo: criança com pH de 7,1 e potássio de 3. Pelo cálculo do pH, aquela formulazinha que a gente falou, que para cada 0,1 de pH o potássio cai meio mEq, na verdade, quando eu corrigir esse pH, o meu potássio vai cair 1,5. Então, esse meu potássio que é 3, ele não vai ser 3. Quando eu melhorar esse pH dessa criança, esse potássio vai ser 1,5. Pronto. Então, eu já entendi que esse potássio está muito baixo. Então, o que eu vou fazer para essa criança que eu diagnostiquei aqui no início que o potássio está 3? Quando eu fizer a expansão dela, já na primeira hora, que eu vou fazer aquela expansão de 10 a 20 ml por quilo por hora, aqui eu escolhi colocar 10 ml por quilo hora, essa criança tem 12 quilos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 10 ml por quilo, 120 ml de soro fisiológico. Mas nesse 120, eu vou colocar 20 mEq de potássio. 20 mEq por litro de solução. Então, eu faço uma regrinha de 3. Para 1000, eu daria 20 mEq. Para 120, eu vou dar Y. Fazendo essa continha aqui, eu tenho que colocar 2,4 mEq, que transformando isso para ml, né? A gente já aprendeu a transformar para ml, a gente já aprendeu ou vai aprender na nossa aulinha de reposição hídrica e de correção de distúrbio hidroeletrolítico. Então, transformando esses mEq de potássio para ml, do potássio do KCl a 19,1%, eu vou colocar 0,9 ml de potássio. Então, minha correção ali, minha expansão na primeira hora vai ficar assim: soro fisiológico 120, KCl 0,9 ml e V para correr em 1 hora. E assim eu corrijo o potássio. E o fósforo? O fósforo, eu faço o mesmo raciocínio do potássio. Eu tenho muita perda, eu tenho perda urinária, ele também é um íon intracelular. Nessas situações de acidose e redução de insulina, eu também vou ter uma movimentação desse fósforo, ele vai passar do intracelular para o extracelular, de modo que o fósforo que eu encontro na célula não é o fósforo real. Quando eu corrigir isso aqui, esse fósforo volta para o intracelular e com isso eu posso dizer que o tratamento sempre vai fazer o fósforo sérico cair. E na prática, o que eu faço? Eu trato a hipofosfatemia quando é uma hipofosfatemia grave e esse fósforo eu encontro esse fósforo no valor abaixo de 1. E como eu trato? Eu faço fosfato de potássio na dose de 10 a 20 mEq por litro de solução. Exemplo: o paciente tem um fósforo de 0,8 e um potássio de 4. É a nossa criança aqui de 12 quilos. Se ele tem 0,8, está abaixo de 1. Então eu vou dar fosfato de potássio para ele, 10 a 20 mEq por litro, conforme a gente viu. Lembra que o que a gente vai usar? O fosfato de potássio. Nessa apresentação aqui, o fosfato de potássio, cada 1 ml tem 2 mEq de potássio e tem 2 mEq de fosfato. Tá? Então, cada ml tem 2 mEq de fosfato, 2 mEq de potássio. Vamos imaginar que essa criança, eu diagnostiquei a cetoacidose, iniciei a expansão dela e ela está agora indo para a terceira hora. Então, ela saiu da fase de expansão, ela vai agora para aquela fase de reposição dos volumes, do volume mais lento, aquela fase que acontece em 24 a 48 horas. Eu ainda estou com a glicemia ali muito alta, ela ainda está usando só soro fisiológico sem glicose. Como é que eu vou fazer esse soro dessa criança, corrigindo a hidratação e corrigindo o distúrbio hidroeletrolítico? Bom, eu medi os eletrólitos dela e ela mostrou um fósforo de 0,8 e um potássio de 4. A criança pesa 12 quilos. Vamos calcular o soro dela? Bom, digamos que eu classifiquei ela como uma CAD grave. Se a CAD grave é aqui,
10% de desidratação. O peso é 12 quilos, então eu vou fazer um soro que vai correr na velocidade de 62 ml por hora. Já sei a velocidade. Vamos montar o soro. Eu vou fazer as perguntas. Qual solução? A velocidade a gente já encontrou. E quanto de fosfato, quanto de potássio. A solução a gente já sabe. Só soro fisiológico, porque ela ainda está ali hiperglicêmica, está na terceira hora de tratamento, vai usar só o soro fisiológico. A velocidade a gente encontrou ali na tabela. Vai correr na velocidade de 62 ml hora. Eu vou dar fósforo para ela. Se o fósforo dela está 0,8, sim, eu vou dar porque está abaixo de 1. Quanto que eu vou dar? 10 a 20 mEq por litro. Aqui eu escolhi dar 10. Qual é o meu valor de potássio? 4. Se é 4, então tá baixo. Tá normal, desculpa, tá normal. Se tá normal, quanto que eu tenho que dar? Eu tenho que dar 40 mEq por litro, né? Que foi isso que a gente viu ali no protocolo. Então pronto, vamos montar o soro que tenha isso. Soro fisiológico, velocidade 62 ml hora, com 10 mEq por litro de fósforo e 40 mEq por litro de potássio. Vou preparar volumes de 500 ml. Esses 500 ml, se é 10 mEq por litro, então é 5 mEq para 500 ml. E se é 40 por litro, é 20 mEq para cada 500 ml. Vamos lá, soro fisiológico 500 ml. Eu preciso dar 5 mEq de fosfato. Então, se eu sei que na minha solução de fosfato de potássio a 10%, 1 ml tem 2 mEq, para eu dar os 5 mEq que eu preciso aqui, eu vou dar 2,5 ml. Está aqui 2,5 ml. E o meu potássio? O meu potássio eu tenho que dar 20. Só que eu estou usando fosfato. Quando eu uso 2,5 ml de fosfato, cada ml tem 2 mEq. Então eu já estou dando 5 mEq de potássio aqui, nesse fosfato. Eu vou completar esses 15 mEq aqui com o KCl a 19,1%. Então eu faço a regrinha de 3, né? 1 ml tem 2,54. Para eu dar 15 mEq, eu vou dar 5,9 ml. Então eu prescrevo meu soro assim, 500, 2,5 de fosfato, 5,9 de potássio, e vai correr e ver naquela velocidade aqui que eu achei na tabela de 62 ml por hora. Tá bom? Então é assim que eu faço um soro de hidratação, aqui corrigindo o fosfato e o potássio. E repondo os líquidos que ela precisa. Lembrando que para o fosfato é muito raro a necessidade de tratamento. Então, normalmente o soro vai ser bem mais simples. Vai ser só o soro fisiológico com o KCl, porque é muito difícil eu precisar corrigir o fosfato, tá bom? Agora o potássio, desde que eu tenha diurese, eu sempre vou estar colocando o potássio nessa dose aqui de 40 mEq por litro, mesmo que ele esteja no valor normal. Bom, então visto as metas de tratamento, as 4 metas, reposição volêmica, insulina, correção da acidose e correção do distúrbio hidroeletrolítico, basicamente fósforo e potássio, a gente vai para o nosso próximo vídeo a seguir, que fala sobre a monitorização e a prevenção das complicações e fala também um resumo geral do nosso protocolo de tratamento. Ficamos por aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.